Fala, turma, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre um setup que vale muito a pena a gente aprender e aprender bem. A partir do momento que a gente aprende dele, você para de ter muito operacional. Ter operacionais, vários tipos de operacionais, só vai confundir a sua cabeça, te deixar ainda mais estressado e nervoso, porque o mercado já é difícil, o mercado não é fácil de operar. Então vamos nos atentar a isso. Muito bem, eu vou usar o nosso Bitcoin aqui como um exemplo para a gente falar um pouquinho sobre ele. O Bitcoin, quando a gente vai para o diário, ele está numa tendência de correção. E é normal fazer uma correção. O Bitcoin foi lá, testou seus 108 mil dólares. Todo mundo falava, não, lua, lua, lua. Só que a gente tem que entender que o mercado sobe caindo e desce subindo. É assim que funciona. A gente tem, e ele marcou aqui de forma clara para nós, um fundo em 92.600. Beleza, isso é um fundo que foi testado várias vezes antes dele perder. Então ele ficou dentro de uma range de 108 a 92 durante um período, vários dias inclusive. E olha que legal isso aqui. Foi de novembro de 24 até 24 de fevereiro. Então nós temos dezembro, janeiro, fevereiro. São 90 dias aqui dentro dessa congestão. E no dia 25 de fevereiro, ele perde e confirma esse suporte. Por que confirma, Brunelli? Porque ele perdeu, fechou abaixo. Ele testou o suporte e fechou abaixo. Então, esse segundo candle confirmou a perda do suporte. Esse suporte passa a ser o quê? Passa a ser uma resistência. E é natural. Tudo que um dia foi suporte, um dia vira resistência. Tudo que é resistência, um dia vira suporte. E de lá para cá, ele veio fazendo um movimento descendente, fazendo fundos mais fundos que os fundos anteriores e topos mais baixos que os topos anteriores. Até que ele chegou aqui. Ele negou essa linha de preço, essa faixa de preço, ele negou. Aqui a gente pode ver aqui. Ele não quis perder 80 mil dólares. Quando tocou 80 mil, ele tenta fugir e leva choque. Aqui ele até fechou abaixo dos 80 mil, mas olha como de imediato ele já negou a perca dele. Isso é uma. Quando você espera a confirmação do movimento, te faz ter mais assertividade. Lembra aqui, ó, ele perdeu e aqui confirmou. Aqui ele perdeu e aqui não confirmou. Se não confirmou, não tenho nada para fazer nesse momento. Até que ele me deu um 9,3 de venda aqui, que acionou na última sexta-feira e estopou no sábado. Acontece. Esses são setups que trazem e que precisam ser seguidos e trazem muita assertividade. Enfim, quando a gente olha o movimento de sábado, olha como é um movimento muito fraco, né, financeiramente falando, mas hoje a gente tem 8 dias que o Bitcoin está de lado. Então, se você opera Bitfoot aqui no Brasil, você precisa estar atento a isso. Em que ponto o Bitcoin está lá fora para a gente fazer a operação aqui no Brasil? Quando a gente joga no horário, a gente vê essa congestão de forma ainda mais fácil. Olha isso. Olha como ele toca e leva choque. Aqui ele confirmou, fez um movimento, pagou e depois ele já voltou para 80 mil novamente. Esse movimento a gente pôde ver lá no diário. Aqui ele veio testar de novo os 80 mil e foi buscar os 84.500, a região de 84.500. Testou, está testando a parte alta do canal e agora me diz que muito provavelmente nós vamos testar a parte baixa dessa congestão. Então, dentro do Bitcoin hoje, o que a gente tem no horário é uma congestão. Compra, vende. Compra, estopou. Que compra, comprou e vendeu. É assim que funciona quando você quer operar suportes e resistências. Mas é importante que você tenha um setup com médias. Para mim, média funciona e funciona super bem. Olha como é legal aqui. Nós temos então a virada da média móvel para cima aqui, nesse candle, ela vira para cima. Esse candle passa a ser a minha referência.
referência, referência. Por que é referência? Com fechamentos superiores aos candles anteriores. Vamos ficar atento a isso. Ele está fechando acima dos candles anteriores. Então, fechou acima, fechou acima, fechou acima. Filé. Aqui eu tenho um movimento de um candle que fechou dentro do candle, do corpo do candle anterior, dentro do espaço do candle anterior. Então isso configura para mim um 9.3 de compra. Por quê? Porque a média 9 está subindo, está fazendo um cruzamento com a média de 20. Então, mais a de 20 aqui a gente ainda ignora, vamos falar só da média 9 nesse momento. Eu posso tirar a média de 20 aqui, inclusive. Vou fazer isso aqui agora. A média 9 está subindo, o corpo ficou, eu tenho então um 9.3 de compra armado aqui. Se tivesse o candle seguinte rompido aqui, eu já teria o gatilho acionado. Como não fez, eu baixo o gatilho e espero o rompimento dele. E foi o que aconteceu no candle seguinte. Rompeu aqui em 82.100 e caminhou tranquilamente até 84.500. Isso é um 9.3. Aqui deu outro. Na sequência deu outro 9.3. Muito bem. Referência, 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 referência. Fechou abaixo. Aqui, na verdade, já é um 9.2. Por que é um 9.2, né? Porque ele violou todo o corpo do candle anterior. Mas ele proporciona um movimento de compra. Você põe o seu gatilho e o seu gatilho foi acionado e você teve um forte movimento aqui. Muito legal. Você tem, então, dentro do seu sistema operacional, algo que vai te dando sinais importantes. Então, aqui a média vira para baixo, essa última hora, virou 9.1. O que eu posso fazer aqui? Essa é a minha referência. Esse candle fechou para dentro. Então, eu tenho aqui uma entrada, um 9.3 de venda. Ok. Ao romper essa mínima, ele me deu a entrada. Isso proporciona os meus alvos. Quando que eu sei os meus alvos? Extensão de Fibonacci ou projeção de Fibonacci. Você clica o fundo ou topo anterior, aqui é o topo. Aqui o fundo. E alvo em 100%. Então nós temos aqui como alvo desse cara 80.928. Eu sempre faço uma parcial aqui e aí é mais tranquilo descer até lá embaixo. Tá? Então fique atento a esse movimento, porque ele se repete em todos os time frames. Você vai jogar no 15 minutos. No 15 minutos, Bitcoin, ele também vai te dar. Tem alguma coisa para fazer aqui dentro? Não tem nada. Está totalmente lateral. Vocês sabem que a gente está vendo isso desde lá. Desde o diário, fazem 8 dias que o movimento de Bitcoin está lateral. Mas olha só, testou o fundo. Para quem gosta de testar o fundo, aqui comprou. Beleza. Ele veio retestar o fundo, com médias viradas para baixo. Aí o que ele fez? Ele foi fazer o teste de média e rompeu, fechou acima da média. Cara, não faz nada. Não tem operacional nenhum aqui, a não ser um 9.4, mas esse é um outro momento. Ele de novo veio testar o fundo, aí rompeu e fechou acima da média de 9. Aqui passa a ser referência, aqui passa a ser referência, 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 até que ele fecha abaixo, 9.3 de venda de compra armada. Muito bem, a gente vem aqui e coloca o nosso gatilho. Então, o nosso gatilho de venda está aqui, de compra, aliás, está aqui. Fechou abaixo, vai deixando o gatilho. Ele não pode perder a média de 9, vai descendo o gatilho. Ele fechou acima, ele startou aqui, vamos olhar? Você vai ver que ele não fechou, ele não ativou o gatilho. Se ele não ativou o gatilho, a gente desce para o outro. Só que aqui tem o detalhe, esse candle fechou abaixo da média de 9. Então, tá cancelado qualquer operação por média de 9. Aí, ele volta e fecha acima. Fecha acima, referência, fecha abaixo. Opa, armou um gatilho de 9.3 para nós. Vamos lá, compra. Montamos o nosso gatilho está aqui em cima. Se rompesse no segundo candle,
já seria a entrada. Mas olha como ele está distante da média de 9. Ele vem tocar a média de 9. Põe o nosso gatilho para baixo. Não rompeu a média de o nosso gatilho, não perdeu a média de 9. Continua armado o nosso sistema. Descemos o gatilho. E aqui, pá, fazemos a entrada. A partir daqui, a gente navega até aqui em cima. E aqui ele começa de novo a armar o setup. Ele arma o setup para novas entradas. Aqui ele perdeu o 9, então, mas não virou. Vamos ver se ele virou a média de 9 para baixo. Ele não virou a média de 9 para baixo. Então você pode vir aqui e ativar o gatilho a partir daqui. E você caminha com ele até ele perder a média de 9, que aconteceu aqui nesse candle no 15 minutos. Mas se você tivesse entrado aqui, onde foi a entrada, você caminhou aqui seu 81 para... Vamos sair aqui, né? A gente teria saído aqui na perca do 82 e 100. 1.000 pontos com o contrato e R$1.000. Né? Então esse movimento ele dá toda hora, ele acontece toda hora. Aqui 9.3 de compra. O movimento levou. O Bitcoin, ele é um cara que vem oscilando muito. Então tem que estar atento aos sinais que o mercado está te dando. Olha só, que legal aqui, ó. Um 9.3 de venda. Então, média de 9 vira para baixo. Referência, referência. Opa, fechou dentro do corpo. Virou meu sinal de entrada. Eu venho aqui, pego meu gatilho e coloco aqui. Beleza, fechou para baixo. Fechou acima. Não me deu. O gatilho continuou no mesmo local, porque ele teve um corpo aqui em cima. Ele ativou aqui. A partir daqui, de 83.800 até 82.400, você veio navegando. E vai mudando o seu stop. O stop tá aqui. Fechou. Eu subo meu stop aqui. Fechou. Eu trago meu stop aqui. Se ele me stopar aqui, tudo certo. Você conduziu o seu trade com excelência de 83 até 82.600. Isso é condução com média 9. Aqui, ó, média de 9, virou para cima. Então você tem referência, referência, referência. Opa, ele fechou para baixo, ativando 9. Armando 9.3. Não ativou, você baixa a entrada do gatilho. Ele ativou nesse candle, beleza, você tomou posição e vai conduzindo. Você teve um candle aqui que te pagou muito, né? Saiu de 83.200 foi até 85 mil, provavelmente motivado por uma notícia ou algo semelhante. E você vem conduzindo o seu stop. Aqui você está no stop gain e você está levando com muita tranquilidade. Então a média de 9, ela é muito interessante. Ó. A gente tem aqui, por exemplo, ó, aconteceu agora. Perdeu a média de 9, virou para baixo. Referência, referência, referência. Opa, fechou dentro do corpo. Não, ativou 9.3. Não perdeu o candle seguinte. Eu subo meu gatilho. Não perdeu, eu subo meu gatilho. Ele não ativou e não perdeu a média de 9. Meu gatilho continua no mesmo lugar. Onde é que ele foi ativar? Aqui. Ativou a venda, ele caminhou, até te deu um calor aqui e caminhou. E se a gente pegar a projeção, a gente vai na projeção agora, coloca aqui, topo fundo e traz ele para onde? 81.900. E está caminhando para lá já. Né? A gente tem ele aqui já no caminho. E como eu lembro sempre, tudo que desce, desce subindo e tudo que sobe, sobe caindo. Vamos aguardar durante o passear da noite aí para a gente entender se vai lá no alvo ou não. Vou deixar aqui gravado, depois eu posto uma foto nos nossos destaques e os status aí do TikTok e do Instagram. Beleza? O que é importante saber? Você tem que ter um operacional bem montado, bem feito e esperar as entradas. Se eu tento antecipar, eu posso passar calor de forma desnecessária, tomar um stop financeiro que é desnecessário. A gente acaba não sabendo onde pôr o stop e o alvo. E aí entra a importância. Fibonacci. Fibonacci é para saber entrada e saída. Ela não tem outra função. A história que a galera conta, que Fibonacci é maravilhosa, ela é para saber entrada e saída. Só que ela não é um setup, ela é uma ferramenta.
É diferente. E amo, respeito muito ela, porque ela é importante, mas ela é para saber alvos, nada além disso. O operacional é que vai te dar essa tranquilidade em fazer dessa forma. Por isso, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com assertividade. Faça com calma, com disciplina, busque o seu aprendizado, faça aulas com pessoas legais, com pessoas que sabem o que estão falando. Eu não estou dizendo que são pessoas que são influencers, não. A maioria dessa galera que está aí, com mesa proprietária, com muito desenvolvimento em outros cenários, são pessoas boas, sabem o que fazem, mas estão com outro foco. Pega um professor, não um influencer, e vai fazer aula. Cara, muda todo o conceito. Muda todo o conceito. E é importantíssimo fazer isso com pessoas boas. Beleza? Então, por hoje, a gente está falando um pouquinho mais sobre as médias móveis. Vamos falar bastante sobre média móvel 9.2 e 9.3 do Larry Williams, que é um cara que mudou o conceito na sua década. E até hoje, o índice de assertividade dele é muito grande. Beleza? Então a todos um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.